Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, esse bate-papo sobre o retorno à rotina com apoio dos óleos essenciais. Sabemos que agora vamos iniciar o segundo semestre e o segundo semestre precisa de mesma energia que a gente teve no primeiro para chegar até dezembro. Estamos indo, falta pouco, força. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso e para que a gente tenha uma qualidade de vida e que também a gente tenha energia para lidar com tudo isso, né? Então, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre esse processo. Inicialmente, deixa eu me apresentar. Eu sou Priscila, sou psicóloga clínica e aromaterapeuta, mestre em ciências médicas pela Unicamp, aluna do curso Aroma Expert e líder do Terra. Então, vamos dar uma recapitulada no que é um óleo essencial, né? Para quem não conhece, o óleo essencial é um líquido hidrofóbico concentrado, contendo compostos químicos e voláteis facilmente evaporados em temperaturas normais de plantas. O que que isso nós queremos dizer? Quando você tem um óleo essencial, ele vem no vidrinho fechado aqui, né? Então você não pode deixar ele aberto, que ele vai evaporar, tá? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a gente tem o vidrinho e fala assim: nossa, meu óleo tá acabando, não sei por quê, nem usei direito. Deixou aberto, tá? Não pode. Eles são completamente de origem vegetal, não existe óleo essencial de origem animal. Ah, é do leão, não é o óleo essencial, né? E proporciona benefícios para a saúde e bem-estar físico e emocional por meio da aromaterapia. Quais são as nossas formas de usos que nós temos em relação aos óleos essenciais? O mais conhecido, que é o da aromaterapia, que é associado ao aroma, ao cheiro, né? Então, nós usamos em difusor, entre outras coisas. Nós também podemos fazer o uso interno, relembrando que somente o doTERRA pode se fazer o uso interno, que é aprovado pela Anvisa no Brasil, tá? E o uso interno, ele é recomendado para crianças maiores de 6 anos, por favor, né? Um bebê não precisa de uso interno de um óleo essencial, tá bom, pessoal? E também tem as suas precauções em relação ao uso com crianças. A diluição, a concentração, porque nós temos que lembrar que óleo essencial é extremamente concentrado, tá? A gente precisa de um pinguinho para fazer um efeito magnífico. E também a parte touch, que a gente também utiliza, com massagens, passando nas regiões afetadas, nos pés, nas têmporas e outras partes. Lembrando que para utilização em pele, nós precisamos que o óleo essencial esteja diluído de forma adequada para nós e não passar óleo essencial diretamente na pele sem estar diluído. Outro detalhe, prestar atenção no uso dos cítricos quando a gente for sair ao sol, né? Lembra as manchinhas de limão? Acontece com óleo essencial também, tá bom? Então a gente sempre lembra, cítrico e sol não combinam, eles são fotossensíveis. Então quero apresentar para você por onde nós começamos ao retorno desse novo semestre que se inicia, né? Uma coisa que vale muito a pena para muita gente e que faz muita diferença, principalmente se você tem crianças e adolescentes em casa, para mim, não sou criança nem adolescente, mas me salva a beça, é a gente fazer um quadro de rotinas, tá? Então você pode fazer esse quadro de rotinas de várias maneiras. Eu peguei esses de sugestões na internet, mas você pode pegar uma cartolina, dividir de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo, sábado ou de segunda a domingo, é que nem esse da Clara aqui, que eu achei uma fofura o quadrinho de rotinas dela, tá? Para criança precisa ser algo visual. Toda vez que você passa uma rotina para a criança, ela se sente segura, ela sabe o que vai acontecer, ela fica mais orientada e você vai ensinando a criança o planejamento. Por quê? Quando nós somos crianças e adolescentes, nós não temos o cérebro todo formado. Nós vamos formando com o passar do tempo. E o que quer dizer? A última parte que nós formamos são chamadas funções executivas, onde nos dá o senso crítico, não falar o que deve. Vocês não têm criança que repete tudo, né? Criança escuta e fala, minha mãe falou, aí você mata a criança que ela vai acabar contigo mesmo, tá? Tenho certeza
certeza absoluta tu vai passar vergonha. Então, por isso, ela não tem um senso crítico. Você pergunta para ela, o que que você quer fazer no final de semana? Ela não sabe nem o que que ela comeu ontem. Você quer que ela planeje o que ela vai querer fazer no sábado, no domingo? Coitada da menina. Ela vai ficar mega frustrada, ela nem sabe. Ela vai falar que quer ir para Paris, para Disney, o que ela ouviu na TV. Se vira para dar conta. Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza um calendário visual para essa criança. Deixa eu pegar um aqui para vocês, que eu esqueci de pegar. Ai, mas eu alcanço. Esse daqui é um calendário visual de eventos. Ele é do mês todo. Tá vendo que dá para escrever? Então, tem um mês aqui, bonitinho. E eu uso cores. Por que eu uso cores? Porque quando você bater os olhos, você vai saber o que que aquela cor significa. Tipo, vermelho é algo emergencial. Verde é relacionado à saúde, dentista, médico, qualquer coisa. Então, você vai separando conforme o seu esquema. Ele precisa desse esquema mensal, porque ele sabe o aniversário do amigo, ele sabe o dia que ele vai ficar em casa, entre outras coisas. E a gente faz um menor, que é esse que vocês estão vendo aí, que é o quadro da Clara. Como que nós fazemos? De segunda a domingo, nós colocamos as atividades, colocamos manhã, tarde e noite. Criança não segue muito horário ainda, ela vai aprender horas, vocês lembram que é por volta dos 8 aos 9 anos que ela vai aprender a olhar o relógio. Então, até lá é manhã, tarde e noite mesmo, tá? E visualmente você acha umas figurinhas na internet, coloca o que ela vai ter. Ir para a escola, ela vai para casa da vovó, ela tem que almoçar, ela tem que levantar. De manhã a gente escova os dentes, à noite também a gente escova os dentes, a gente troca o pijama, a gente põe pijama, a gente toma banho. Então, essas coisas você vai fazendo e vai ficando lúdico e vai ficando mais leve para vocês que são pais administrar o processo infantil, que ajuda demais. Então, lembre-se, rotina ajuda a criança e ajuda os pais todos os dias, tá bom? Detalhe, criança não sabe o que é final de semana, ela vai acordar no mesmo horário. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente começa também a implementar o sono, um sono adequado e preparado para a criança, principalmente que estudam no período da manhã. Uns 10, 15 dias antes de qualquer criança iniciar uma atividade, voltar para a escola, qualquer coisa que seja, que necessite que esse indivíduo inicie pela manhã, nós podemos fazer isso conosco mesmo. Nós devemos ajustar esse horário de deitar e de dormir, tá? Primeiro, nós temos que fazer uma rotina de sono. Eu acho que vocês já ouviram falar como rotina de sono, higiene do sono, não sei qual o nome que vocês conhecem. Então, o que que acontece? Quando a gente fala isso, a gente tem que se preparar para dormir. Todo mundo acha que a gente chega lá e dormiu, não é assim não, né? Como eu falo para os meus pacientes menores, nós temos que deixar uns soldadinhos para dormir enquanto outros soldadinhos levantam. Então, assim, a gente tem que trocar a guarda aí, é tipo a troca real, você entendeu? A gente guarda uns e põe outros na frente. Por quê? Nós precisamos reduzir o consumo de açúcar, não é recomendado depois das 4 horas. Criança não deve ter consumo excessivo de cafeína para quem toma café. Café, chás também tem cafeína, tipo chá preto, chá mate tem cafeína, né? Refrigerantes em excesso. Nós temos que fazer uma rotina do sono, mesmo horário de jantar, depois tomar um banho para descer a temperatura corporal, escovar os dentes dessa criança, ensinar ela a pôr pijaminha e ir para o quarto. Quando a gente fala em quarto, a gente também precisa de um ambiente adequado. O que que é esse ambiente adequado? Um ambiente preparado para receber. A gente não precisa de muito, nós precisamos de um local macio, adequado, uma cama, um colchão, que seja possível, um travesseiro, uma temperatura boa para dormir. Então, assim, eu não tenho ar-condicionado. Perfeito, a gente põe um ventilador e uma bacia de água para ajudar o processo de umidade do ambiente, já ajuda bastante. Se você quiser dar uma melhorada ainda, você pode fazer umas pedras de gelo com aquela tapoer de sorvete, com um pouquinho de sal, que ajuda também o processo de resfriamento do ambiente nos primeiros momentos. Roupas leves você pode usar, você pode utilizar lençol de algodão, que são tecidos melhores em relação a isso, tá? Outra coisa que nós devemos prestar atenção, a luminosidade. A luminosidade é o que nos guia no ciclo circadiano do sono. Então, o que que acontece?
O recomendado, vocês estão vendo aqui um palmo à frente do meu nariz? É o máximo que a gente pode ver no escuro. Então, assim, eu vi mais de um palmo para frente, não tá legal a luminosidade. Ai, mas meu filho tem medo de escuro, vou deixar a porta entreaberta. A gente tem situações e situações. Pegue uma lâmpada, de preferência amarela, de baixa densidade, e põe no abajurzinho para ele, ou naquele abajurzinho de tomada, mas bem longe da cabecinha dele. Não precisa ficar em cima da criança radiando a criança, falando: Ó, você é o destaque. Não, não é holoforte. Então, você pode deixar do outro lado. Pegue o hábito de contar uma história para ele ir introduzindo esse momento. E vale lembrar, por que que crianças devem dormir antes das 21, né? Nós temos que lembrar que o hormônio não é do sono aí não, tá, gente? Fui eu que errei. Do crescimento, o GH, o que que acontece? Ele é um hormônio liberado entre as 21 e 3 da manhã. Esse é o soldadinho da troca. Só que para ele funcionar, nós precisamos estar dormindo às 2 horas antes. Para que você chegue num sono, saia do sono do período de vigília e entre o sono REM e o sono profundo, para que assim seu processo de adrenalina e cortisol seja no organismo e o soldadinho do hormônio do crescimento venha até você e faça com que você cresça. Tá? Já tem algumas pesquisas relacionadas que as noites mal dormidas de criança têm interferido no crescimento estrutural máximo dessa criança. O que que nós falamos sobre isso? Nós existimos um potencial máximo para que a gente possa chegar, 100%. E devido ao nosso ambiente, a gente pode chegar em 90, 95, 80, 70% desse desenvolvimento. Se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho uma boa estrutura, uma boa rotina, quanto melhor esse ambiente for a mim, mais eu alcanço meu potencial. E o sono é um dos potenciais de estrutura. Você tem que considerar a genética da família e o potencial de crescimento dessa criança. Por isso, é assim: nós precisamos que minimamente essa criança esteja dormindo 2 horas antes das 21, no máximo às 20 horas ela esteja dormindo, tá? Ah, meu filho não dorme. É rotina. Ele vai se acostumar a dormir. Ele só pode dormir às 9 horas e acordar às 4 da manhã. Mas que ele vai dormir mais cedo, ele vai. Mas ele vai ter o máximo de sono dele, considerando a personalidade dele, e ele vai acordar um pouquinho mais cedo. O que que eu posso fazer para ajudar nesse processo de sono? Não só para crianças, mas para nós também é uma maravilha, tá? Então, nós podemos utilizar camomila romã, que é muito conhecida, eu acho que é receita dos seus avós, chá de camomila, pelo menos minha avó sempre diz: Priscila, toma chá de camomila que você dorme. Realmente, você desmaia, né? Então, assim, nós podemos utilizar. No final, vou estar explicando para vocês algumas dicas de utilização para vocês fazerem com todos esses óleos em relação à criança, tá? Mas, assim, você pode colocar umas gotinhas no difusor, não precisa estar difundindo por 6 horas. Pode estar difundindo por 30 minutos, 1 hora, já é o suficiente. Você não precisa colocar o difusor de 6 horas. Você também pode colocar umas gotinhas no travesseiro, que é maravilhoso, tá? E se você tem uma criança menor, você pode colocar umas gotinhas durante o banho, que também é fantástico e ajuda a beça. Aí nós temos o Calme, que esse é um preparo infantil que desde o 0 ano, desde o nascimento, a criança pode ter utilização, que ele é um kit especial da doTERRA, chamado Kids. Nós temos uma aula disso com a Angélica Parra, que é fantástica sobre os usos dos óleos infantis. Esse nós utilizamos rolão, nós fazemos massagem nas crianças, tá? O outro também, que é o mais conhecido de todos, que todo mundo já ouviu falar, o lavanda, que é fantástico também, além de hidratar a pele, tá, gente? Principalmente se a criança está com coceirinha, seca, essas coisas, é fantástico você utilizar no banho. No outro dia, como fazemos para nos despertar adequadamente, né? Então, nós precisamos também de um ambiente adequado para acordar. Então, você não chega lá e grita com a criança: tá na hora de levantar. A criança vai levar um susto, não é um momento legal. Você vai fazer com que esse momento não seja agradável e possa fazer com que a criança tenha muito medo de acordar, inclusive.
Você entendeu? Porque é assustador. Nós temos que lembrar que nós temos que tomar cuidado com as brincadeiras que nós fazemos, né? Que para nós adultos é brincadeira, mas para criança não é tão brincadeira assim. Dar susto na criança para levantar, jogar água na criança, a gente já ouviu de tudo. Derrubar a criança da cama. Gente, não é legal. Tá? Então, o ambiente adequado começa desde o nosso comportamento ao ambiente da criança. Vou levantar a criança, vou pegar um ritual de acordar o meu filho. Vou acordar o meu filho abrindo a janela para ele ver que está claro, que o dia chegou, que está no momento de estar presente, para o ciclo circadiano despertar, para a nossa carga de adrenalina despertar. É legal. Posso virar para o meu filho e falar: Oi, está na hora de você levantar. Nesse momento já vou ensinando autonomia, já deixo um reloginho do lado para despertar no horário. E eu vou uns 5 minutinhos depois para ver se ele acordou, né? Lembrando ele das atividades que ele precisa fazer. Verificar se ele teve uma quantidade de horas adequadas. Por que que a gente fala isso? Porque algumas vezes a criança acorda com olheira, um momento para mim ver se ela está ficando com olheira, acordando cansada, não está disposta, ela está com a quantidade de horas inadequada. Isso significa que vai ter um humor do cão durante o dia, tá? É automático. Criança que não dormiu bem tem um humor fantástico no outro dia, tá? É uma criança irritadiça, vai chorar mais, é uma criança muito mais difícil de lidar, inclusive se você estiver no processo de introdução alimentar. Lembrete para as crianças e para nós. Nas primeiras semanas, a criança está se ajustando à rotina. Nós também somos pais e precisamos acompanhar. Então, vamos pensar nisso sempre e lembrar desse detalhe com carinho, né? E o que que a gente pode utilizar de óleo essencial para ajudar? Tem um tanker, que também é do kit infantil. Nós utilizamos no punho, tá? Você passa o rolãozinho e inspira o cheiro, é maravilhoso. Nós também temos o Wild Orange, que é o laranja selvagem. Nós também podemos utilizar no difusor, que vai ser fantástico. E você pode fazer o seu kitzinho de rolon, caso você não tenha um rolon infantil. E o Peppermint, que é para crianças maiores de 6 anos, por favor. Então, que você também pode usar no difusor e também no roll-on, que vai ser fantástico despertar. Tanto para a criança quanto para nós. Nós que somos adultos, colocamos uma gotinha na mão, inspiramos em formato de concha, vai ser incrível sua energia. Se a criança acordou, agora ela precisa manter o foco durante as aulas, né? E nós durante o trabalho. Então, como que nós podemos auxiliar a criança neste processo, tá? A criança precisa, em casa, reconhecer que tem um ambiente preparado para ela estudar, tá? Então, você prepara uma mesinha, um cantinho, de preferência que a criança alcance o pé no chão, faça um ângulo de 90 graus com o joelho, isso é de extrema importância, e coloque as coxinhas na cadeira. Então, é sempre 90, 90, 90. 90 de joelho e 90 de cintura. Por que isso? Isso se chama sinestesia. Quando a gente tem amparo dos pés, nós não movimentamos as pernas. E criança ainda não consegue movimentar as pernas automaticamente. Ela precisa pensar nos movimentos das pernas. Isso faz com que ela não tenha o foco. Então, assim, ter iluminação adequada, ventilação adequada, não estar com TV, rádio, nada disso ligado e que você esteja focado nessa criança para atividades das tarefas da escola, tá? Então, é aquele momentinho reservado que ele vai começar a identificar, lembrando que você está treinando, ensinando esse indivíduo a como se comportar e a ter as suas responsabilidades também. Criar uma agenda com uma rotina de estudo e com os trabalhos e prazos. Lembra do calendário que eu falei para vocês? Então, para a criança que está a partir da primeira série, a segunda, que começa a ter provinhas, trabalhos para entregar, vocês começam a marcar para ela também ter noção. Ó, hoje é segunda, falta quantos dias para mim entregar o trabalho? Então, ó, meu filho, você vai dormir tanto, tanto, tanto. Outro detalhe que eu falo para os pais: tenha sempre umas 20 cartolina branca em casa. Criança lembra da cartolina branca no domingo à noite, não tem papelaria aberta. Então tenha sempre cartolina em casa. Vai evitar o seu estresse, o da criança também, e todo mundo fica mais tranquilo, tá?
Lembrando, a criança não é capaz de organizar sozinha sua rotina e nem planejamento de curto prazo. A criança não tem essa função cerebral. Você vai ensinar ela, você é o adulto responsável já desenvolvido, que vai ensinar ela no período da vida dela toda a fazer esse planejamento. Vai dar certo, tá? Depois de 18 anos vai estar bem melhor. Não se preocupe. Nesse período, você vai fazer todo esse trabalho e vai ensinando ele com agenda, com calendários visuais, ele a planejar e a se organizar. Em relação aos olhos, o que podemos fazer para auxiliar nesse momento? Nós temos o Tinker também, que ele é muito utilizado para foco, para atenção, despertar, se manter focado no momento, tá? Nós temos o Peppermint também, que nos ajuda a estar presente no momento, muito bom para a gente ter o foco e uma energia. E o nosso queridinho vetiver, né, que tem os estudos fantásticos sobre os aumentos das ondas alfa para estar focado no presente, tanto adultos e crianças podem ser utilizados tranquilamente e é excepcional o vetiver. Fiz tudo isso, começou a agitação, começou os trabalhos, as crianças voltou à rotina, os pais estão na rotina. Quem chega junto? O estresse, né? Porque aí você precisa administrar, um momento você esquece a lancheira, a criança deixou a lancheira na escola, você não tem uma segunda lancheira, essa criança suja todos os uniformes, não está na data de lavar, é uma loucura. Conheço, sei, mas todos vão ficar super bens e vai dar super certo. Então, o estresse, ele faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia e ele faz parte de nós. Sem estresse, a gente não era produtivo. Ele também faz parte do período saudável. Eu sei que ele está sendo pintado como vilão, mas é o nível dele não saudável que é vilão. Porque nós precisamos de estresse para ação. Vou dar uma ideia para vocês. Quem nunca fez o trabalho de última hora na graduação ou no ensino médio e saiu o melhor trabalho que tinha no mundo, né? Estresse, né? Quem nunca teve o prazo no serviço, você tem, era 2 semanas, agora você tem um. Falou, "Quê?" Foi a melhor produção que você teve na sua vida. O que faz ele não ser saudável? Você continuar nesse ritmo e não ter resiliência de retorno. A ele não se torna saudável, tá? Então, como que a gente faz para lidar com o estresse quando ele está começando a não ser saudável e para a gente prevenir para ele não para ele continuar saudável? Então, assim, verificar a quantidade adequada de sono. Gente, o sono é a base da nossa sobrevivência. Sem sono adequado, nós comemos mal, nós engordamos, nós temos pressão alta, nós temos problemas cardíacos, nós temos problemas cognitivos, nós temos problemas de memória e nosso índice de demência aumenta a possibilidade. Então, assim, se a gente quer chegar no final da vida bonitinho, vamos dormir. E além de tudo, salva a pele e não dá olheira. Então, nós temos que ver. E outra coisa, o humor fica bem melhor. Então, a gente vê a quantidade adequada de sono dessa criança e a nossa também. Alimentação. Ah, o que alimentação tem a ver? Se eu como muito processado, essa criança vai ficar hiperativa, hiperestimulada devido aos componentes dos ultraprocessados. E além de tudo, ela pode estar com o intestino inflamado. Esse intestino inflamado, ele não vai produzir adequadamente uma coisinha chamada serotonina, que é produzido 90% no intestino. Não é no cérebro, funciona lá, mas é produzido em outro lugar. Então a gente precisa estar com uma boa alimentação, uma boa evacuação, uma boa urina. Isso diminui a quantidade de orgânica física de estresse, porque a mental a gente vai aprender de outra maneira. Mas se a gente já ajuda na física, a gente já está com um caminho meio andado, tá? Então, uma boa alimentação, frutas, legumes e verduras, não é nada caro, é o básico. O básico sempre funciona. Arroz e feijão é o melhor prato que existe do mundo. Você pode perguntar a qualquer nutricionista que a nossa alimentação é referência pela ONU, né? Ela é balanceada em proteína do feijão, o carboidrato do arroz, em relação às fibras da casca do feijão, colocar uma proteininha, colocar um vegetal vai ficar fantástico. Número de atividades. Ah, eu quero que meu filho faça balé, karatê, inglês, japonês, Japão. Não dá, tá? É uma criança, não é um executivo. A criança ainda é
criança, ela precisa de tempo para ser criança, que somente desta maneira ela vai se desenvolver adequadamente, através dos erros e acertos delas durante as brincadeiras. Ela vai aprender desenvolvimento de interação social, relação social, parte motora fina e grossa. Ela vai desenvolver o processo cognitivo de erros e acertos. Vai ser fantástico desde que a gente respeite isso, tá? Vou fazer atividade, quero que meu filho faça 10 coisas. Pense se não é você que gostaria de fazer essas 10 coisas e você está refletindo no seu filho. Não dá para o seu filho fazer os seus sonhos. Nós temos que pensar muito isso. Então, assim, selecione um número de atividades legal para essa criança, lembrando que ela tem que chegar, fazer atividade da escolinha, o dever de casa, que ela vai ter um tempo de interação social com a família, que é através desse vínculo que você vai ensinar essa criança a se relacionar com os outros e a se relacionar com quem ela vai gostar. Verificar se vale a pena também a gente colocar no japonês, no inglês, no alemão. Eu sei que é legal, quando é criança a gente aprende muitas línguas, mas a gente não precisa ir para a escola para fazer isso. Nós podemos ouvir músicas em casas, que vai ser fantástico da mesma maneira. Então, preste atenção nas atividades proporcionais à idade da sua criança e a quantidade de atividades proporcional a essa criança. Pressão por desempenho. Nós vivemos numa sociedade que nós somos pressionados a ser perfeitos. Estamos agora nas Olimpíadas, né? Que nós queremos medalha de ouro. Eu já estaria mega feliz se um dia eu conseguisse chegar entre os 24 melhores do mundo para estar lá, né? Porque essa é a história. Nós precisamos estar entre os 24 melhores do mundo. Desempenho sendo cobrado externamente, faz com que a criança tenha uma autoestima avaliada somente pelo quanto ela produz e o quanto ela é útil. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? Meu filho precisa tirar 10 em português. O que esse 10 em português significa? Meu filho tem que tirar 10 em inglês. O que esse 10 em inglês significa? Que ele decorou a matéria para fazer a prova ou que ele tire 7 e tenha compreendido? São muitas coisas diferentes. Por exemplo, nós temos o país que todo mundo ama, mas ninguém sabe o que acontece. Todo mundo já ouviu falar sobre a educação da Coreia e da China, né? As crianças normalmente entram na escola por volta das 6 e no ensino médio sai por volta das 11 da noite, tanto que muitos dormem nas escolas. Eu conheci coreanos, eu conheci chineses, eu conheci japoneses, originaizinhos de fábrica, vindo de lá, gente, ó, de adultos. Eles decoram, eles não lembram de nada, eles só decoram para fazer a prova, eles não compreendem o processo. E se a gente for avaliar hoje, se a gente conversar com as pessoas mais jovens, por volta dos 18, 20 anos, já foi feito pesquisas que são analfabetos funcionais. Analfabeto funcional significa que você sabe ler e escrever, mas você não compreende aquilo que você está fazendo. Então, vamos verificar o quanto de pressão nós estamos fazendo em cima do indivíduo. E a palavra, a frase, você só estuda. Vamos lembrar, gente, estudar não é para qualquer um, não. E não é fácil. Ainda mais para eles que estão tão pequenininhos e têm tanta falta de ferramenta que eles estão aprendendo. Lembrete, a criança está em desenvolvimento até os 24 anos de desenvolvimento cognitivo, social e mental, emocional. E você é a base disso. Ela precisa brincar para ela testar, aprender. É assim que ela aprende. Se você quer dar responsabilidade à sua criança, ensine ele a fazer as tarefas domésticas. É a melhor forma de ensinar responsabilidade, companheirismo, respeito e compartilhamento. E respeite o tempo da sua criança, mas não muito, tá? Ela tem um padrão, ela tem uma linha para estar aprendendo a falar, a escrever, tem tudo isso. Mas não vai exigir que uma criança de 5 ou 6 anos saiba escrever e ler. Não está dentro do desenvolvimento dela, tá? Como eu posso ajudar a minha criança e a mim mesma a manter o foco, reduzir o estresse? Nós temos
O Balance, que é fantástico, é uma mistura de ervas que tem de óleos essenciais, que tem como objetivo potencializar o seu equilíbrio emocional, fazendo um relaxamento muscular e nos proporcionar a melhor qualidade. Nós temos o Calmer, que é infantil, que também nos ajuda todo nesse processo. Nós temos o Brave. Por que que eu coloquei o Brave aqui? Porque de vez em quando, quando a autoestima não tá legal, a gente fica com ela meio baixinha, a gente não se sente encorajado, principalmente quando a gente está estressado, cansado, e a gente tem o pensamento que de vez em quando não vai dar conta. E o Brave nos ajuda a manter forte, focado na nossa capacidade. Não esqueça que suas palavras também farão muita diferença. E o mais novo, que é o Adaptive, né? Que também pode ser usado em difusor ou rolon, que vale muito nas adaptações das novas etapas da vida. Lembrando que criança está em adaptação constantemente. Os saltos de desenvolvimento não são só quando bebês, depois de crianças e adolescentes também. Um pouquinho maiores, um pouquinho mais difícil de ver, mas eles acontecem também. Fui para a escola. Quem mais conhece? Doença, principalmente até os 8 anos, né? Então, nós conhecemos que o desenvolvimento do sistema imunológico começa pela cabecinha e termina pelo estômago. É assim, gente. Quando é criança, só tem resfriado, gripe, congestão. Depois, com 5 ou 6 anos, a barriga dói para tudo. Né? Dói para subir, dói para descer, é diarreia, é constipação, é dor. Só Deus sabe o que acontece ali. Esse é o sistema imunológico em desenvolvimento. Ele vai desenvolver porque ele teve acesso à bactéria. Mas quem tem criança na escola sabe, vocês vão ficar doentes juntos. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? Uma boa nutrição, comendo bem legumes, verduras, para a gente ter os sais minerais, os magnésios e as vitaminas no nosso organismo. Lembre-se, a alimentação também é a base do seu dia a dia. Comendo bem, que mal tem. Abra mais, descasque mais, abra menos. É esses clichês maravilhosos, vai ajudar seu filho a desenvolver e você também, e você vai gastar bem menos, porque no supermercado, os industrializados estão pela hora da morte. Ambiente limpinho. O que que a gente quer falar? Não jogue água sanitária em tudo. Ah, meus amores, nós devemos deixar algumas bactérias vivas. Para quê? Para que você tenha contato com essas bactérias e desenvolva o sistema imunológico. Mas a gente também não precisa de mofo e tudo empoeirado. Então a gente tem que lembrar que a criança trocar a roupa de cama pelo menos uma vez por semana, toalha de 4 em 4 dias, porque ela fica úmida, junta ácaros e bactérias, a vasilhinha sempre lavada. Então, assim, esses princípios básicos, tirar o pó, essas coisinhas básicas que a gente vai utilizando. Outro detalhe, não reutilize roupa íntima. Reutilizar roupa íntima é ter infecção na certa. Ensinar a criança a limpar o bumbumzinho, porque ela não nasceu sabendo disso e ela não nasceu em Matrix, ela não faz download. Então, assim, vamos ensinar a criança. Bundinha, bundinha. Vocês lembram? Menininha para trás, menininha para frente. Não ensina tudo para o mesmo lugar. Porque as bactérias que pertencem à parte de trás não podem ir para a parte da frente, as bactérias que pertencem à parte da frente não podem ir para a parte de trás. Elas não se conversam, tá? Banhinho, bonitinho, esfregar, lindinho. Se for possível, deixa de molho lá, que eu sei que no final de semana precisa tirar o cascãozinho. E vamos que vamos. O sistema imunológico da criança está em desenvolvimento, ela precisa ter contato com areia, com terra, brincar, se sujar, faz parte desse desenvolvimento do sistema imunológico. E quanto mais ela tiver isso, menos doença ela terá. Não esqueçam de manter a vacinação em dia, isso elimina várias possibilidades de doença, ou que ela tenha doença no formato mais leve. Estar vacinado não significa ficar sem doença, significa ter o formato mais leve, tá? E os óleos essenciais? Quais que a gente pode utilizar para ajudar nisso? Então, nós temos o On Guard, que também é um misto de óleos essenciais. Ele tem um cheirinho mais forte, porque ele tem o cravo dentro dele, mas é fantástico para gripes, para infecções, entre outras coisas, tá? Nós usamos no difusor, que é maravilhoso. Quem é adolescente já pode tomar o chazinho dele, que é fantástico. Ou se não está com paciência do chá, coloca numa colher com uma gotinha, numa colher com mel, com uma gotinha que desce, que é uma maravilha, você nem percebe o onguarde. Nós temos
Deixa eu tirar aqui da minha frente para não. O Stronger, que também é um conjunto de óleos essenciais já diluídos para as crianças que vocês podem utilizar, que é fantástico. E o Frankincense, que é o rei dos reis, né? Que nós também utilizamos, que é fantástico, inclusive no difusor, tá bom? Então, assim, formas aromáticas que nós podemos utilizar com as crianças, que é muito legal. Difusor, spray para cama, aqui spray de ambiente que você pode fazer em casa com água filtrada, com um pouquinho de óleo e umas gotas de óleo essencial. Vai ser fantástico para você utilizar. Nós temos o cordãozinho, né? Que é um cordão realmente. Ele é um difusor aromático de cordão que é fantástico. Seu filho pode carregar para tudo quanto é lugar. Tenta convencer a não pôr na boca. Ajuda. E nós temos as gotinhas no travesseiro, que você pode colocar umas gotinhas no travesseiro, uma ou duas. É fantástico, vai ser incrível e a criança vai dormir em contato com aquilo, tá? Não esqueça de fazer o seguinte: gotinha desse lado, virei o travesseirinho, tá bom? Gotinha desse lado, virei o travesseirinho. Durmo desse lado, tá bom, pessoal? Para não ter contato com a pele, mesmo sabendo que ele evapora. Pele sensível, a gente precisa tomar cuidado, principalmente em algumas áreas. Para que a gente use a forma tópica, nós precisamos diluir isso para as crianças. Então, como que nós fazemos? Para cada 10 ml de um óleo carreador, a doTERRA tem um óleo de coco fracionado que é fantástico, com redução do óleo. Então, o que nós fazemos? Uma gotinha em 10 ml para recém-nascidos e bebês, tá? Então, assim, é pouco, gente, não precisa de muito. Lembre-se disso. 9 gotas para bebês e crianças de 1 a 3 anos. Lembra que na primeira infância, que vai até os 4 anos, as criancinhas não têm o sistema imunológico desenvolvido, ela está desenvolvendo. Os óleos essenciais são concentrados e ela pode ter uma reaçãozinha na pele que não deve ser saudável. É normal, inclusive para nós que somos adultos. Então, por isso, preste muita atenção na diluição. 15 gotas para as crianças e adolescentes em 10 ml de óleo carreador. E adolescentes e adultos, 30 gotas em 10 ml de óleo carreador. Eu posso fazer isso, eu faço isso no Touch, vocês podem comprar isso, é um rolão assim, ele tem 10 ml, tem 5, tudo. Então, assim, você faz isso daqui para a gente fazer o quê? Aplicar na pele. De que maneira? Nós podemos fazer uma massagem nas costas das crianças em relação a uma lavanda para dar uma acalmada no dia, para ajudar a ter um humor legal, relaxar a parte muscular, né? Nós podemos fazer massagem nas pernas das crianças mais agitadinhas, né? O vetiver vai ajudar bastante nesse relaxamento para que a criança possa dormir, porque vocês podem perceber, crianças têm muitas dores na perna por pular, 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 correr, 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 pular, 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 correr, correr, correr. As dores de crescimento. Isso ajuda bastante. Vocês podem colocar um pouco, fazer uma massagem bem gostosa. Lembra que esse é um contato de vínculo, é um contato que vocês vão estar presente. É muito maravilhoso nesse momento. Para os menorzinhos, nós utilizamos passar nas solinhas dos pés. Nós pegamos o rolão, passamos na solinha do pé e fazemos o processo de massagem bem tranquilo, bem gostosinho. E vocês podem colocar algumas gotas na hora do banho, tanto de lavanda quanto de vetiver, para essa criança já ir inalando camomila, o cheiro e sentindo o benefício. Uma coisa que eu não pus aqui, mas eu vou estar falando para vocês, é que vocês também podem fazer com criança, passar no punho da criança. A criança passa os 2 punhos e inala o cheiro, também é maravilhoso. Outra coisa que vocês podem fazer é passar na coluna vertebral da criança, na medula, tá? Que também ajuda, ou nas áreas afetadas. Se, por exemplo, está ressecado, essas coisas, vocês podem passar na área afetada, tá bom? Seria ótimo também. Dicas gerais e vamos sobreviver ao segundo semestre. Organize o material com antecedência. Auxilie o seu filho a preparar o material de um dia para o outro. Lembrando, se você adianta o dia, não sai correndo de manhã.
E a criança não esquece o material. Mãe, esqueci o livro de geografia, né? Como que a gente faz, né? É assim a vida. Tenha dentro desta pasta da criança, dentro dessa mochila, pasta extra para quando ela receber papel avulso, ela saber onde guardar, estojo para guardar todo o material e necessaire para ela guardar alguma coisa extra. Tipo, tem criança que escova os dentes na escola, precisa de uma toalhinha, então a gente precisa organizar isso para ela e sempre supervisionar esse material. Então, ensinar ela a guardar os papéis avulsos, ensinar ela a verificar o estojo necessário para ver se não está tudo bagunçado. Garrafa d'água, hidratação é vital para a gente não ter dor de cabeça, primeira coisa, e se manter ativo durante o dia, tá? Nós podemos viver sem água, mas se você ficar desidratado, você vai ter mais fome. Lembrando que crianças e idosos têm mais propensão a ficar desidratados e ir parar no hospital, principalmente nesse calor de 40 graus chamado brasileiro. Lanches extras. Por quê? Criança em fase de desenvolvimento tem fome 24 horas por dia. Eu falo para vocês, se vocês achavam que vocês gastavam muito com fralda, errou piamente. Vocês gastam mais com lanche depois que essa criança aprende a comer. Então, tenha sempre um lanchinho pronto. Vocês podem colocar palitos de queijo, frutas cortadas. Você pode fazer um bolo, um cookie, um muffin, sempre deixar feitinho, deixar um lanchinho extra na vasilhinha, a criança sempre vai precisar. E você nunca vai passar apertado. Limpe a mochila regularmente. Observe essa mochila do seu filho, porque as crianças colocam tudo lá dentro. Tudo mesmo. Tudo que elas acham pelo caminho vai para dentro da mochila. Folha, papel, papagaio, periquito, cachorro, tudo vai lá dentro. Então, vocês sempre limpe, organize para ver o material, tá? Participativo, limpe o estojo, limpe a necessaire, para vocês estarem sempre acompanhando. Confira o uniforme, tá? Tô voltando às aulas, os uniformes estão bons, não estão? Vai dar, não vai dar? Confira se tem uniforme de inverno, essa criança cresceu, perdeu. Então, confira tudo isso. E uma boa calça vira sempre um ótimo short. É só mandar fazer a barra. Outra coisa, se apertou no bracinho aqui, vocês podem fazer de regata, tá? É excelente. Fica show de bola. Ajuste o relógio, pense no trânsito. Se você está levando seu filho, outros 500 mil pais também estão levando seus filhos. Então, vamos sempre pensar nisso, ajustar o horário, pensar no trânsito, que essa criança precisa tomar um café da manhã para iniciar o dia nutrido, acordado, que ele tenha tempo de acordar, se arrumar adequadamente, não precisa sair correndo, tá bom? É assim que a gente vai ensinando as pessoas não chegarem atrasadas. Bem, falei de tudo isso, dos olhos, falei onde eu consigo esses olhos e com vantagens, principalmente com desconto, é o que a gente mais gosta, né? Então, assim, se você que foi convidada para essa reunião por alguma pessoa, você pode falar com ela que você gostaria de se cadastrar na Doterra. Ou, se você precisar, pode estar falando conosco aqui. Então, assim, você vai comprar produtos com 25% de desconto, pontos de fidelidade, ou seja, cada produto que você compra, você faz uma poupancinha para pegar um outro produto depois. Você pode abater o produto ou pegar o produto. Produtos todo mês grátis, é incrível, porque são óleos que normalmente a gente não conhece, mas que têm as mesmas funções e a gente passa a conhecer. São fantásticos. Isenção da taxa de cadastro de R$ 90, que para mim já é 2 óleos, dependendo do óleo. Suporte, consultoria de bem-estar personalizado. O que isso quer dizer? Quando você adquire um produto, ele vem com manual de instruções, né? Alguns, outros se vire e te. E a parte de cuidados, essas coisas, você precisa de um suporte, porque sempre surge uma dúvida, um processo, alguém já experimentou, alguém já conhece um protocolo. Isso te ajuda muito, porque é uma experiência de anos. Então, assim, ela é passada para você, personalizada para você. Por quê? Cada um tem o seu tempo, cada um tem suas necessidades, e ela é pensada e ouvida para você. Acesso a cursos e a conteúdo online. Dentro do site do Terra tem cursos incríveis que vocês podem fazer e literaturas fantásticas para vocês, né? E o grupo do WhatsApp, que nos salva sempre, né? Surgiu dúvida? WhatsApp. Nós temos um grupo lá que vocês podem compartilhar as dúvidas que você tenha, ou que tenham surgido, que você não tenha visto ainda, que vai ser respondido e assessorado.
assim, como nós podemos começar? Nós temos o Kit Kids, tá bom? O Kit Kids, ele não faz parte do kit de cadastro, mas você pode estar adquirindo para sua criança, que vai ser incrível. Ele está num preço regular de 827, mas se você fizer o cadastro conosco, ele fica por 613. Lembra daqueles pontinhos que eu falei que voltam em dinheiro? Ah lá, ele tem 89 de pontinhos para você, tá? Mais o frete, que você pode parcelar. A Doterra esse ano inovou que a gente só poderia parcelar em 3 vezes, agora a gente pode parcelar em 6 vezes. Fica 6 vezes de 103 mais o frete, tá? Outro kit que é fantástico, chama Living Brasil, que é conhecido como kit farmacinha. Tem tudo que nos salva em todos os momentos, né? Ele é um kit incrível, exclusivo do Brasil. Então, assim, são 12 óleos de 5 ml, que é fantástico para nós. O preço regular dele é R$ 1.007, sendo cadastrado 755. Ó, os pontinhos, 120 pontos para você juntar, tá? Que pode ser parcelado em 6 vezes de 126. Comprando esse kit, lembra que a gente falou que ganha um óleo grátis? Olha o óleo do mês. Olha que chique. Esse eu vou ter que estudar aqui, esse eu não conhecia. Vocês acreditam que a Doterra tem tanto óleo, que a gente tem que estar estudando todos os dias. O outro kit, olha, um brinde de R$ 183. Gente, é quase 30% do valor do kit vocês estão ganhando em brinde. É muito bom. Outro kit que eu sou apaixonada chama Kit Essencial do Lar. Ele é um kit que vem com os mesmos do Kit Living Brasil, só que com 15 ml. Essa pomada Deep Blue, gente, que pra gente que termina o dia depois de uma faxina é fantástico, alivia qualquer alma, qualquer dor, de qualquer lugar. E vocês têm o difusor, que é fantástico, já começa aí a utilização. Preço regular disso é R$ 2.187. Mas vocês podem comprar por 1.640. É muito desconto. Além disso, lembra os pontinhos? 200 pontos de cashback. E vocês podem parcelar em 6 vezes de 214, 274, desculpa. Ah, mas quanto tempo dura? Vamos lá. Normalmente 5 ml é uma média de 100 gotas e 15 ml normalmente é uma média de 300 gotas. Nossa, isso é muito ou isso é pouco? Lembra na sugestão de diluição que eu falei para vocês? Se vocês forem colocar no óleo de 10 ml, você adulto vai usar 30 gotas. Usou 10% de 15 ml. E quanto tempo isso dura? Se você vai fazer um chá, é uma gota. Você não vai pôr 5 ou 6. Não precisa disso. É simplesmente uma gota, tá? Produto do mês grátis é o mesmo produtinho. Lembrando que o valor dele é 183. Ó, dá 10%. Já ganhou. Nós temos o kit Aroma Touch, que esse kit é fantástico para fazer massagens. É inspirador, é para relaxar, é para dores musculares, é para o processo de relaxamento, é para. Ai, Jesus, drenagem é incrível, tá? Inclusive, a Doterra oferece um curso sobre esse kit, que é fantástico para você aplicar, tanto em casa como você profissional da área de estética. Eu acho fantástico. Eu conheci ele através da minha esteticista, Angélica. Fantástico. Adore lá, Angélica. É toda sua. Preço regular. 873. Você sendo membro sai por 582, mais 100 pontinhos para ti, dividido em 3 vezes de 194, que é um preço incrível e grátis você ganha mais um óleo de 15 ml. Gente, são 300 gotas. Então, assim, além disso, nós temos a promoção do mês. Então, todos os meses nós temos uma promoção fantástica. Normalmente, ela se divide em duas fases. Fase um produto que vem com 10% de desconto. Nesse caso, é o Patchouli. O Patchouli ajuda bastante no processo de emoções, relaxamentos. Ele é incrível, como também ele promove uma pele suave e macia. É incrível. Para quem é mais adulto, pode utilizar fazendo cremes. É fantástico. A Angélica deu uma aula para fazer cremes faciais incríveis. E se você é criança, você pode utilizar isso pouquinho junto no banho com aveia. É fantástico. E um produto que só vale
até o 15º dia do mês, tá? Então, é as compras dos 15 primeiros dias. Para compras acima de 125 PVs. Esse é o timer que ajuda bastante a criança em relação a sentir apoiado, suportado, confortável naquele momento de estresse e insegurança da criança. Você pode fazer nos bebês. Quando ele está muito irritado, desconfortável, você pode passar na solinha do pé, e um pouquinho mais adulto, você pode passar nas costas também e fazer uma boa massagem. Lembra que é um momento de vínculo, esse cheiro vai dar um processo relaxante para a criança. A doTERRA é doTERRA, né? Então, por que que a gente escolhe a doTERRA, né? Porque a cada compra, a doTERRA, ela não só nos ajuda como saúde, ela nos ajuda como mundo. Então, é um processo. Através de uma compra, nós melhoramos uma vida, uma cadeia gigantesca. É um efeito borboleta, né? Você aqui no final, seu consumidor, você não tem ideia do impacto que você teve no produtor. Por quê? A doTERRA ela faz uma extração consciente do processo, da onde das comunidades que elas pertencem. Porque ela busca os melhores óleos, e para ter os melhores óleos, eles são de regiões específicas. Então, é isso que a doTERRA busca. Essa é a Emily, uma das cofundadoras do doTERRA e uma das comunidades. Então, vale a pena a gente impactar não só nós, mas também ao mundo de uma maneira bem mais saudável e consciente. Gente, obrigada por tudo. Desculpa por ter falado rápido, mas estou aberta às dúvidas, tá bom? Gente, foi um prazer apresentar para vocês. Fico à disposição.